Capítulo 4. O casulo. Um infinito no finito é Deus se manifestando em nós, o todo sendo apreciado neste mundo, a vida espiritual sendo ajustada na forma carnal, os pensamentos sendo resumidos a palavras, Deus se relacionando com pecadores, os quadros buscando ser a arte. O símbolo é a cifra de um mistério. Disse Jesus: Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. João 10:9. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Deus não é nada menos do que a chave para o horizonte que vivemos para ansiar. Este contato nosso com a chave possui um valor simbólico e, ao nosso ver, algo relativamente pequeno e irrelevante quando não conhecemos o significado e o que ela é capaz de abrir. Em João 10:9, vemos que o Senhor é a porta de passagem para as ovelhas e, quando elas o atravessam, encontram tudo aquilo que precisam. Apesar de elas não terem a consciência de que necessitavam realmente daquilo que receberam, depois desta descoberta, percebem o quanto seu pastor as conhece e compreende os desejos do seu coração. Em João 14:6, vemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém encontra o Pai se não o encontrar primeiro. Ou seja, não é possível possuir a chave, que é a representação de Deus, sem antes conhecer quem Jesus é. Quem vê Jesus também vê ao Pai, pois os dois são um e juntos completam a obra da essência em nós. No Novo Testamento foram relatadas histórias de pessoas que tiveram o privilégio de conhecer a Jesus e de andar com ele. Vimos no capítulo anterior algumas vidas que ele fez renascer, algumas lagartas que depois de o encontrarem tornaram-se lindas borboletas e descobriram que são capazes de voar. Este é o significado da chave em nós. Ela revela nossa identidade, nosso eu de forma integral, revela nossa santidade no sentido de sermos separadas para vivermos com esta consciência. Este encontro, esta passagem pelo portal, traz à tona nossa pureza, pois nele somos inteiras, sem marcas, sem traumas, sem mentiras, sem o pecado, sem o engano. É assim que ele nos vê, e é assim que deveríamos viver. Quando nos criou, o Senhor nos deu um corpo, uma alma e um espírito, nos mostrando como somos complexos, e por meio desta obra feita pelo Criador, é explicado o motivo pelo anseio que carregamos conosco. Desejamos algo além do que podemos ver ou imaginar. Nossa satisfação não é completa apenas realizando aquilo que desejamos para nós. Não, somos mais complexos do que isto. Possuímos um Pai que nos elaborou da forma mais desafiadora que existe. Antes éramos barro e hoje somos mais profundos do que podemos imaginar. Por isso é impossível ser plenamente satisfeito sem antes ter consciência deste feito. Quando sabemos de onde viemos, nosso anseio faz total sentido. Precisamos ser minuciosamente cuidadosos para mesclar nosso tempo e consideração com cada parte de nós. Nosso corpo, como sendo a vida física, nossas responsabilidades, conquistas, nossa vida de devoção a Deus. Nossa alma, devemos alimentá-la nos relacionamentos com o Senhor, fazendo com que ela se volte ao seu Criador e se incline para fazer as vontades dele a todo tempo. E nosso espírito, que é a esperança do relacionamento de Cristo conosco em meio a este mundo. Enquanto administramos nossa vida na terra, precisamos alimentar o espírito para que este permaneça focado em Deus, e desta forma receba a chave que representa o Senhor. Ele é a representação de Jesus e da influência que ele teve em sua época para as pessoas que ouviam falar sobre o reino de Deus. Ele é a esperança do nosso ser, é o resquício de Deus em nós, e quando alimentado, transborda nossa essência. Usar nossa boca, nossos pensamentos e nossas ações a favor do reino de Deus reflete como um combustível para a nossa vida espiritual. Este é o único capaz de nos conduzir até o portal e o único capaz de nos fazer atravessá-lo. Quando possuímos a chave,
podemos atravessar o portal e nos redescobrir. Quando nos sujeitamos ao Senhor, Ele nos faz estar prontas para abandonar nosso antigo pensamento, concepções e nosso velho eu para ir ao encontro de quem somos de fato, como quando a flor é colhida do campo, e para que ela não morra sem que sua beleza seja desfrutada, decidem fragmentá-la e assim extraem dela sua fragrância. Seu corpo, desta forma, se modifica, sua beleza recebe outra estrutura, antes apreciada em sua fisionomia frágil e mortal. Porém, depois de transformada, a beleza da flor se torna eterna, graças à sua essência. Esta nunca vai estragar ou morrer. Ela não é atraente para quem a observa, mas remete prazer para quem a conhece de perto. Assim somos nós quando nos encontramos com o Senhor. Quando estamos com Ele, recuperamos nosso lado eterno e descobrimos algo que não sabíamos que fazia parte de nós, capaz de alimentar nosso anseio enquanto vivermos na terra, à espera por sermos eternas junto dele. Formulando estes três aspectos, o Senhor estabeleceu em nós a divisão de três modelos de aliança. O primeiro e de maior importância foi estabelecido entre Deus e o homem por meio da criação. O Senhor estruturou a base de si mesmo na nossa vida, para que depois tudo pudesse se estruturar a partir deste e inaugurar o relacionamento. Em Adão, estabeleceu o segundo modelo de aliança, que seria do homem com ele mesmo. O Criador deixou que ele se conhecesse e soubesse administrar o que sentia, pensava, seus estímulos e necessidades. Percebeu que nele habitava felicidade e satisfação, mas também o anseio pela vontade de Deus. Por este motivo, o plano Eva fluiu como sonho dos dois. Desta forma, foi estabelecido um terceiro modelo, conhecido como relacionamento recíproco, estabelecido com a chegada de Eva, onde os dois juntos serviriam a Deus em suas funções como marido e esposa, homem e mulher. O jardim foi o primeiro local em que essa estrutura se estabeleceu, e neste ambiente, Adão e Eva eram integralmente satisfeitos. Quando ocorreu o rompimento entre Deus e os dois, a chave que antes estava sob o domínio deles agora estava perdida, e junto com ela também o portal, o Éden. Onde antes habitava a perfeição, agora fora estabelecido o caos, e com ele a essência se tornava cada vez mais distante e ofuscada, deixando de ser algo concreto para se tornar uma utopia. Com esta abertura, houve liberdade para a chegada de novas chaves que tentavam copiar a função que Deus tinha para o homem e a mulher. Isso distanciou ainda mais seus filhos de terem um relacionamento com o Pai e os fez esquecer o que era para ser algo totalmente integral, como quando estavam em sua presença. Hoje, a ordem dos relacionamentos está confusa e extremamente oposta a como era antes. Disposta da seguinte forma: gaste suas energias e preocupe-se com os relacionamentos externos, entre amigos, namorado, marido, com seus filhos, para que assim possa ficar bem consigo mesmo, e depois se preocupe com o seu relacionamento com Deus. Ou ignore esta terceira parte e viva simplificando o seu significado. Vivemos preparados para o sobrenatural, mas presos em gaiolas no mundo artificial, desacreditados de que a voz interior que diz para ansiarmos por mais é falsa e utópica. Assim, cada raio que ultrapassa as brechas da gaiola, produzido pela lâmpada, é como um vislumbre magnífico para quem nunca admirou a verdadeira face de quem compôs o sol. Você já deve ter ido a um zoológico, ou ao menos já ouviu falar de um. Aquele é um local lotado de seres que nasceram para dominar extensões enormes de terra, mas estão em jaulas, longe do propósito que nasceram para usufruir. Acontece que estes animais estão tão longe de serem o que sua natureza condiz, que muitos não conseguem executar instintos básicos, como caçar ou se reproduzir. Estando longe de fazer o que a sua essência os conduz, acabam negando parte de si e aceitando aquele destino. Ninguém é capaz de pegar a chave que traz a liberdade e permitir deixá-los vivê-la. Embora os animais selvagens carreguem todo o potencial para caçarem, se reproduzirem e dominarem, isto parece impossível para os que vivem dentro de um ambiente limitado.
porque sua identidade fora banalizada e estão longe de descobrirem o que nasceram para ser. Somente por meio de Deus é que podemos enxergar a verdade. O seu relacionamento é capaz de trazer a luz para qualquer pessoa em qualquer situação. Você provavelmente já ouviu falar de um bonsai. Esta árvore é tão admirada por possuir centenas de anos e ainda assim ser tão pequena. Quem observa seu corpo nunca será capaz de descobrir o que está em sua alma. Mas se extraírem uma folha desta árvore para descobrir o seu DNA, será comprovado que, na verdade, ela é uma árvore frutífera, como qualquer outra encontrada em um pomar. O seu potencial para crescer é o mesmo potencial que uma goiabeira possui, porém, um bonsai nunca foi capaz de produzir um bom fruto sequer. As frutas da sua árvore são pequenas e amargas. A única diferença entre um bonsai e um pé de goiaba é seu ambiente de criação e a intervenção que essa planta recebe durante seu desenvolvimento. Um bonsai, por exemplo, está em um vaso tão pequeno que suas raízes não são capazes de fazê-lo usufruir da sua natureza. Olhamos o seu corpo externo, o admiramos, mas não enxergamos o espírito que está abaixo da terra e que necessita de dedicação para que possa viver sua plenitude e dar bons frutos. Sua estrutura foi podada por tantos anos que sua expectativa de crescimento já não acredita mais que ele possa se tornar algo grande e imponente. Jesus se mostrou um homem criativo ao trabalhar com metáforas para falar com o povo. Ao longo do Novo Testamento, podemos observar várias lições que ele nos deixou, e dentre elas, uma vez disse: Eu sou a videira e vocês são os ramos. João 15:5. Porque sua natureza é inatingível para nós, mas podemos ser a semelhança de quem ele é. Não somos a sua plenitude, mas a carregamos conosco. Com ele, somos capazes de deixar nossas limitações. Nos livramos de sermos como o bonsai, que carregou muitos anos vividos sem nunca ter conhecido sua verdadeira essência. E nos livramos também de sermos para sempre como sementes, porque ele também é como o solo fértil e como a chuva que precisamos. Ele é a chave. Talvez você tenha se identificado com esses exemplos, mas está acostumada demais com o seu estilo de vida para deixar de vivê-lo para se encontrar do outro lado da porta. Continuar vivendo dentro de um zoológico é confortável. Você não precisa caçar para sobreviver, nem se preocupar com o frio ou como irá se proteger para não se tornar a presa de algum outro animal. Estar em um vaso pequeno, dentro da casa de alguém, é seguro. Você sabe que não depende da chuva para que seja aguado, nem sofre com o excesso de sol ou de frio. Estas reflexões podem passar pela sua cabeça. O segredo é que, na verdade, ao lhe expor estes exemplos, entreguei a você o acesso para o que tem além da passagem. Você pode ter sido instigada a enxergar um pouco do que está além da porta, como se estivesse com seus olhos sobre o buraco da fechadura. Passou a conhecer a verdade e quem a conhece não pode mais satisfazer com mentiras, pois a verdade é libertadora. João 8:32. Vimos anteriormente o exemplo de algumas mulheres que decidiram enfrentar este portal e se reencontrar do outro lado, dividindo sua vida antes e depois de Cristo. O que as diferencia do estado em que você se encontra provavelmente não é a coragem que elas possuíam, mas talvez seja um incentivo. Na maioria das vezes, o medo é desnecessário. Talvez você nunca vai se deparar com a situação que lhe aflige de fato, sofrendo por antecedência, sem motivos. É como temer algo que não existe e pode nunca existir para você. Apegue-se ao exemplo da mulher do fluxo de sangue, que estava sem coragem para se apresentar a Jesus e pedir a cura a ele. Mas quando perguntam quem o tocou, ela se apresenta com coragem, porque apenas um toque foi capaz de fazer dela uma borboleta. Um contato com ele e você descobre sua essência. A sua melhor versão é exalada diante de você apenas por ter tido a esperança de querer se enxergar além da porta. A mulher samaritana, antes de ter tido contato com Jesus, ia pegar água no poço ao meio-dia, para que não tivesse contato com ninguém. Ela tinha vergonha de quem era, medo do julgamento das pessoas e medo da sua realidade a confrontar. O interessante é que quando ela teve um encontro com esta verdade, passou a se ver da maneira que Deus a enxergava, e isso foi libertador para ela.
Deus nos enxerga com os olhos do nosso propósito. Depois que a mulher samaritana reconciliou seu relacionamento com o Senhor, pôde também renovar a visão que tinha de si mesma e essa essência que aflorou nela a fez transbordar, tanto que seus medos foram esquecidos e ela já não se sentia mais oprimida. Esta mulher foi capaz de renovar seu relacionamento com as pessoas, depois de se encontrar com Jesus. Seu coração se converteu ao Senhor e à cidade inteira de Samaria, por causa de um contato com o seu Criador. Deus trabalha em nós nesta mesma ordem. Refaça seu relacionamento comigo e seja curada. Desta forma, eu irei apresentá-la a quem você realmente é. Vou restaurar sua visão sobre si mesma e seus relacionamentos externos, enfim, serão restituídos. Tudo encontra propósito com a minha vinda, e chegarão ao fim os dias em que você esteve anulada, pois eu anseio pelo dia em que floresça.